Inclusive, a gente conversou sobre o 10º mandamento, sobre como é no Gênesis. O Gênesis é igual para todo mundo, para todas as grandes religiões, não é isso? Qual a maldição do homem quando o homem foi expulso do Gênesis? Quando o homem foi expulso lá do paraíso, qual foi a maldição? É, sei lá, viver a realidade. E do suor do seu rosto. Agora, a árvore, a única fruta que você não podia comer era a árvore do bem e do mal. Que aí, segundo a serpente, você seria igual a Deus. Não é isso? Quando é que você consome a árvore do bem e do mal? Quando você sai da infância, não é isso? Sair do Éden. A criança vive no Éden. A mulher não precisa servir ao marido, porque ela é uma criança, e o menino não precisa trabalhar pelo sol do seu trabalho. Aí Deus amaldiçoa a gente, diz, olha, a partir de agora, que você consumiu da árvore do bem e do mal, certo? Você vai envelhecer, você vai morrer. E o trabalho, a sua comida, a sua maldição é que o seu trabalho e da sua família vai vir no suor da sua cara. Você vai tirar da terra a sua comida. O esquerdismo é a revolta contra Deus, contra a maldição do Gênesis. Porque o esquerdista quer receber uma coisa que não foi ele que produziu, não é isso? E o feminismo é a revolta contra Deus da maldição da mulher, que seu desejo vai ser para seu marido, e agora você vai ser submissa e sentir dor ao parir, que agora ninguém quer, que é cesárea, não é isso? E você vai sangrar, e também não quer sangrar, não é isso? Não tem isso lá na Bíblia? O Gênesis é igual para todo mundo, ou não? Até o islâmico reconhece isso, não é isso ou não? Não é igual para todo mundo? Aí, não existe casamento, não sei o que lá, que eu não posso ter mulher. Eu digo, mas você pode. Agora, você não pode reconhecer a autoridade, de um Estado demoníaco, porque todos os Estados são demoníacos. No Novo e no Antigo Testamento, os Estados mandavam matar bebê inocente. Você tem que reconhecer quem você acha que é juiz, os dois botar dote, que se alguém for procurar a justiça injusta, vai perder o dinheiro, não é isso, colateral, e vai fazer o seu contrato de casamento. Assim funciona. Eu colocaria vocês como a gente faz uma multisig, eu, o pai da mulher, não é isso? Cada um vai botar um colateral e a gente pode pegar o dinheiro só a gente ou um de nós com vocês, não é isso ou não? O que você precisar. O dote vai voltar. As pessoas só acham engraçado a filha dar para quem quiser, porque acha que existe INSS, que vai ter pensão, que vai ter ação de alimentos. Tem, só que daqui a pouco não vai ter mais. Nenhum de nós aqui vai aposentar em nada, não é isso ou não? Vai receber algum valor relevante daqui a 20 ou 30 anos? Previdência não existe no sistema de repartição intergeracional se não tiver uma fecundidade mínima, que não tem, não é isso? Além da fecundidade ser abaixo, insuficiente, os níveis de emprego formal também estão caindo, não é isso? E previdência por capitalização, tem conjuro real negativo? Olha o que está acontecendo na Inglaterra lá, merda, não é isso ou não? Perfeito. Bom, essa foi a introdução, Renato 38. Essa foi a introdução do nosso convidado de hoje. Em chamas. Renato, eu não vou querer te ficar pautando o que é para você falar. Você fala que, enfim, não tem nem como controlar o que você fala, porque... Não, mas vocês perguntaram como foi a conversa com o cara lá domingo, não é isso ou não? É verdade. Sim, essa foi a introdução para começar a esquentar o papo, para quebrar o gelo. Tem razão. Agora, é isso aí, meu. É isso aí, Renato 38, aqui nos Bitcoinheiros. Agora, Renato, é o seguinte, vou dar um ponto de partida e você começa a falar, vamos ver se a gente consegue gerar uma conversa. Estamos passando por um processo de transição, né? Do mundo fiat para a hiperbitcoinização. Estamos no meio disso. Pode ser que mais no começo, mais no meio, não estamos perto do fim, mas estamos num processo de transição, correto? Dentro disso, no atual momento, né, no espaço-tempo que estamos vivendo hoje, algumas coisas estão acontecendo. Uma delas você acabou de citar agora, né, o que está acontecendo aí com o Banco da Inglaterra, né, o Bank of England. Tem outras coisas acontecendo, né, tem a iniciativa aí das CBDCs, tem a crise energética na Europa. Então, eu queria começar, assim, nosso bate-papo, querendo entender como que você está enxergando o pano de fundo dessa transição do sistema fiat rumo à hiperbitcoinização, questão geopolítica, né? O que mais está te chamando a atenção? Não que você fale de tudo, de CBDC, e de Banco da Inglaterra, e de crise energética, mas o que tem mais te chamado a atenção? O que você acha que são os pontos críticos desse pano de fundo? Como eu já falei várias vezes aqui, eu acredito em estar numa guerra total de extermínio. Nós estamos em uma guerra total de extermínio. E ao contrário do Peter, ao contrário de muita gente, aí, inclusive do Reicher, eu não acho que o jogo está ganho. A gente não pode perder esse jogo. Existem muitas possibilidades e nossos inimigos estão avançando rapidamente. Aquele texto, aquele vídeo lá do cara... Peraí, perdeu o jogo? O que você chama de perder o jogo? Perder o jogo. O Bitcoin não se tornar relevante nos próximos 20 anos, a maioria
de nós ser caçados como animais, ser mortos, e o Bitcoin ainda existir, porque ele não tem como ser destruído, mas se torna menos relevante do que hoje para a economia mundial em 20 anos. Eu acho que isso é possível. Não é que eu não capturado, não é que eu não considero essa possibilidade, é que eu trabalho com a possibilidade dele dar certo, porque se eu ficar trabalhando com a possibilidade dele dar errado, a gente não vai nem estar aqui para saber o que vai acontecer, entendeu? Então, é buraco negro. Pode vir um buraco negro aí e engolir a terra. Isso é uma porra dessa. Exatamente, perfeito. Mas eu concordo que isso pode acontecer. É isso. O que aconteceu? Quais são as últimas notícias? Aqui no Brasil, teve uma morte que a gente não sabe se foi morte fake, se o cara tinha QI suficiente para fazer a morte fake, ou se ele foi morto pela galera que botou ele para ser testa, não é isso? Como é o nome do vagabundo lá? Da FX Trade, não é isso? Teve um shake do Bitcoin preso, que se ele tivesse simulado a morte, ele não estaria preso, estaria de boa, não é isso? Um pessoal lá que está em Portugal, na Espanha, em todo lugar. A FSB, lá do Banco Mundial, o órgão maior, né, de controle de capitais do mundo, mais uma vez, emitiu um documento público dizendo para o G20 oficial, inclusive esse negócio de... O Peter Turguniev também defende pra porra o Brasil entrar como é o nome? Do OCDE. OCDE, bicho, vai ser um engessamento, uma redução de soberania para o país absurda. Isso aí, em vários aspectos, vai acelerar muito o CBDC, vai acelerar muito o compliance, vai reduzir muito até a possibilidade de um governo futuro reduzir a burocracia. Outra notícia relevante que a gente está acompanhando eles colocaram um documento pedindo que uniformizasse a compliance. E seguindo isso, Portugal, com a notícia de ontem, é que passou uma lei, como é que chama? Tributando pouco, mas é a cabecinha, não é isso? E disse, Bitcoin parado há mais de um ano, não vai pagar nada, aí depois é 2 anos, depois é 3, depois é 5, não é isso? Aí depois já encarcou tudo. Então Portugal já começou a colocar, né? Só que a questão é que Portugal é um país que depende muito de pessoas de fora, né? A população lá cresceu agora, depois de 14 anos, 13, 12 anos, caindo. Então, tipo assim, se eles começarem a dar testa e se eles forem marginalmente inferiores a qualquer outro concorrente, eles vão perder a população de lá e eles vão entrar em colapso de novo, né? Para mim, as notícias relevantes da semana foram essa. Quem deu morte fake não foi preso. Quem não deu morte fake foi preso, não é isso? E no dia 22, do início do mês, vários inclusive, P2Ps relevantes na comunidade, que todos nós provavelmente já fizemos um negócio, tomaram busca e apreensão em casa, né? Não foram 22 bitcoiners que se fuderam? Não tô sabendo dessa. Todo mundo que você conhece dos seus grupos aí que mudou de número, provavelmente é porque perdeu o chip pra Polícia Federal, viu, velho? Não, isso não aconteceu nos meus grupos, mas tudo bem, legal, interessante. Porque tem grupo que tá... Mas deixa eu só te perguntar uma coisa, você acha que Portugal foi forçado a passar essa lei para poder se adequar à União Europeia? Acho que ou sim. você acha que foi... porque isso não seria iniciativa deles, no Tribunal Europeu, não é isso? A Irlanda, que cresceu 2 dígitos quase 10 anos seguidos, respondeu processo no Tribunal Europeu por abrir as pernas para as Big Techs, não é isso? A pauta que ia ser de hoje, não é isso, Ivan? A pauta que ia ser de hoje ia ser negócio de engenharia social. E vocês começaram com engenharia social, que é bait, não é isso? Botando a foto de uma coisa que não era, não é isso não? O Renato Fortão, o lascador, não é isso? Engenharia social no século XIX, do pessoal positivista e tal, era você melhorar a sociedade, você fazer nudging, né? Que não existia essa palavra nudging no século XIX. No século XX, engenharia social era um cara que é psicopata, que é utilizar uma palavra narcisista, né? Que quem entende alguma coisa de psicologia vai entender, um narcisista. Era o que as pessoas faziam para manipular as outras. E agora, no século XXI, engenharia social é uma questão criminal, é uma questão de segurança da informação. É quando você usa o behavioral economics, as irracionalidades sistemáticas, para a vítima fazer alguma coisa em seu benefício, viabilizando o roubo de coisas ou de informações. Por exemplo, phishing, clickbait, quiproquo, não é isso? Todas essas... o que a gente chama de engenharia social hoje voltou a ser o que era no século XIX, que é o nudging. Só que o nudging dos vagabundos para prejudicar nós mesmos. E foi o que o Ivan perguntou. Como é que chama? Como é que tá? Quais são as novidades? As novidades é que pior que a proibição é a regulação estrita, e é exatamente isso que os vagabundos estão fazendo. Uma outra notícia é que agora que o Ethereum é POS, você pode identificar quem está só fazendo transações autorizadas por governo e quem não está. E 84% dos nós da Ethereum são estatais. São controlados por governo, só processa a transação que o governo quiser, não é isso? Não, 84% da porra? Eles são porque se eles não transacionar, isso pode. Eles estão exatamente, compliant. porque OFAC, não é isso? O cara, você tem um nó de POS conhecido quem é o dono daquilo ali, você não pode dar testa.
Agora, no esquema do Proof of Work, se você mudar a sua wallet, ele não vai saber nunca quem foi que minerou a porra, não é isso? Bom, se suicidaram, né?